Fala galera, hoje é dia de Morte em Família. É uma história da DC, escrita pelo Jim Starlin e desenhada pelo Jim Aparo no ano de 1989. Em comemoração aos 50 anos de vida do Batman, a DC quis celebrar de um jeito diferente. Ela deu aos seus leitores o poder de escolher o destino de um personagem. Um número de telefone foi disponibilizado na época para que fosse escolhido através de uma ligação se o Jason Todd, o segundo Robin, iria morrer ou sobreviver a um ataque do Coringa. E pelo título e capa da HQ, acho que você já sabe qual foi a escolha, né? Antes da história, você tem que saber que ela se passa depois que o Dick Grayson deixou o manto de Robin e passou a ser o Asa Noturna. O Jason Todd então se torna o novo Robin. E pouco tempo antes disso daqui, aconteceu a piada mortal, onde o Coringa invadiu a casa do comissário Gordon, baleou e deixou a Bárbara Gordon, a ex-Batgirl, paraplégica. Ou seja, fazia pouco tempo que o Coringa tinha feito algo terrível com alguém muito próximo ao Batman. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like nesse vídeo. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com o Batman e o Robin se preparando e observando alguns criminosos. Mas o Jason Todd tinha uma personalidade muito forte. Ele era rebelde, indisciplinado e ansioso, o que faz ele ter atitudes irresponsáveis e parte para cima dos criminosos sem autorização. E isso faz com que eles tenham que entrar em combate. Os heróis conseguem vencer, mas os atos do Jason irritam o Bruce, e ele acaba tomando atitudes drásticas, tirando ele do cargo de Robin por enquanto. O Bruce comenta com o Alfred que foi um erro colocar o Jason como Robin sem que ele tivesse superado a morte dos seus pais. O problema é que o Jason estava ali do outro lado ouvindo tudo isso, então ele discute com o Bruce e sai da mansão para andar. Ele começa a caminhar até o Beco do Crime, o lugar onde ele cresceu. E passando pela antiga casa dele, uma vizinha que reconhece ele, chama o Jason para entregar uma caixa que ela tinha guardado com os antigos pertences da família dele. Ele começa a ver as coisas e nessa caixa ele encontra a sua certidão de nascimento. Mas uma coisa chama a atenção dele, que o nome da mãe está riscado. E fica à mostra a primeira letra do nome dela, que começa com a letra S. Mas a mãe dele se chamava Catherine, com C. Com isso ele deduz que a Catherine não era a mãe biológica dele. Isso faz ele pensar que a sua verdadeira mãe ainda está viva e que ele deveria procurar por ela a todo custo. Ele encontra uma agenda antiga do seu pai e ali ele vê 3 mulheres que têm o nome iniciado pela letra S. Procurando os nomes pelo computador da Batcaverna, o Jason descobre que todas as 3 estão na região do Oriente Médio e da África. Charmin Rosen trabalha no serviço secreto israelense. Shiva Wuzan é uma mercenária no Líbano. E Sheila Haywood trabalha em ações contra a fome na Etiópia. Então ele decide ir sozinho até lá para procurar por elas. Enquanto isso acontecia, o Coringa escapava mais uma vez do Asilo Arkham. E para levantar dinheiro, já que o governo tinha apreendido todas as suas coisas, ele decide vender um míssil nuclear que ele tinha escondido. E para isso, ele precisa levar o míssil para terroristas no Irã. O Batman investiga a fuga do Coringa e segue o rastro dele também até o Oriente Médio. Chegando lá, a investigação do Batman continua e por coincidência ele encontra o Jason Todd fazendo a investigação sobre a possível mãe. Ele explica tudo o que aconteceu e o Batman pede para ele ajudar na caça contra o míssil do Coringa e que depois ele ajudaria a encontrar a mãe dele. Então eles partem pelo rastro até que encontram o Coringa numa reunião com terroristas para vender o míssil. Mas uma das pessoas do grupo do Coringa era a primeira candidata à mãe do Jason, que estava infiltrada já que ela trabalhava no serviço secreto de Israel.
O Batman e o Robin entram em confronto com os terroristas, que pegam o míssil do Coringa e tentam disparar ele antes que seja tarde. Mas como foi o próprio Coringa quem desmontou e montou o míssil, e ele não é nenhum especialista nisso, o míssil explode ali mesmo. O Coringa consegue fugir enquanto o Batman e o Robin salvam a Charmine Rose, que quando é questionada diz que ela nunca teve um filho. Isso frustra o Jason, mas eles continuam na caçada e vão tentar encontrar a segunda candidata, a Shiva Wuzan. O Bruce tenta investigar pelas ruas do Líbano sobre ela, até que chegam em um acampamento terrorista. O Batman e o Robin conseguem se infiltrar, derrotando os inimigos um a um, até que encontram a líder desse bando, que é a própria Shiva Wuzan, ou mais conhecida como Lady Shiva. Ela é uma mercenária e ela, na verdade, treinava aqueles terroristas. Inclusive, já é uma conhecida do Batman. Eles entram em combate, mas claro que o Batman vence a luta e usando um soro da verdade, ela conta que nunca teve filhos. Sobrou então a última candidata, a Sheila Haywood, que trabalhava contra a fome na Etiópia. Mas por coincidência, o Coringa também tinha fugido para a Etiópia e ele vai atrás da Sheila. Porque quando ela trabalhava nos Estados Unidos como médica, ela fazia algumas coisas clandestinas como abortos e cirurgias. Então o Coringa chantageia ela para conseguir um carregamento de remédios contrabandeados, para que ele pudesse vender e ganhar dinheiro com isso, já que não deu certo o dinheiro do míssil, né? Ela não tem outra escolha senão fazer o que o Coringa quer. Algum tempo depois, o Bruce e o Jason chegam no acampamento onde a Sheila trabalha. E no mesmo momento que eles entram na barraca, o Bruce já nota a semelhança entre ela e o Jason. Quando ele fala que o nome do garoto é Jason Todd, ela relembra do sobrenome do pai dele e conta que ela realmente é a mãe. O Bruce deixa os dois sozinhos e ela explica o que aconteceu para abandonar o filho. Ela teve que fugir dos Estados Unidos por uma operação que tinha dado errado. E quando o pai do Jason se apaixonou pela Catherine, ela achou melhor abandonar eles de vez, já que ela não ganharia a custódia e não tinha nem condições de criar o filho. Mas no meio dessa conversa, ela diz que tem um compromisso que ela não pode adiar e ela precisa deixar o Jason sozinho por um tempo. Esse compromisso é o encontro com o Coringa para falar sobre os remédios roubados. Mas claro que ele segue a mãe e descobre o que está acontecendo. Ele corre para falar com o Bruce sobre isso. O Coringa ia substituir os remédios por gás do riso, o que mataria as pessoas ali na Etiópia. Então, para evitar, o Batman vai atrás desse caminhão, enquanto o Jason ficaria esperando pela volta dele. Mas é claro que o Jason não ficaria ali parado sabendo que a mãe dele estava com o Coringa. Então, ele parte para o galpão aonde ele roubaria os remédios. Quando Jason chega no galpão, ele encontra a mãe sozinha e diz que pode ajudar, revelando que ele é o Robin. Ela fica espantada e pede para entrar com ele no galpão. E assim que eles entram, o Coringa tá lá apontando uma arma para ele. A própria mãe do Jason entregou o filho pro Coringa, porque se ele denunciasse o que o Coringa estava fazendo, ela seria descoberta de todos os contrabandos que ela já tinha feito ali. O Robin ataca o Coringa, mas ele é nocauteado por um capanga, e então o Coringa diz que ele é um menino muito levado e que precisa levar uma lição. Então ele pega um pé de cabra ali e faz uma das cenas mais marcantes dos quadrinhos, onde ele começa a massacrar o Jason Todd. Ele bate com o pé de cabra no Jason de uma forma extremamente violenta, chegando até ficar todo sujo com o sangue do Robin, enquanto a mãe dele olha e não faz nada. O Batman evita que o carregamento do gás do riso seja entregue e volta para encontrar o Jason, que já não estava onde eles tinham marcado. Então ele parte desesperado para o galpão para tentar chegar a tempo. Para evitar alguma testemunha ou que liguem a morte do Robin a ele, o Coringa prende também a Sheila ali no galpão e ativa uma bomba enquanto ele vai embora.
O Jason, quase morrendo, todo quebrado, ainda tenta ajudar a mãe a se soltar para que ela sobreviva, mas mesmo assim a porta do galpão foi trancada e nessa hora a bomba explode. Nesse mesmo momento, o Batman chega e vê toda a explosão. Ele corre para tentar encontrar o Jason e encontra a mãe dele no último suspiro, dizendo que o Jason era um bom garoto, que mesmo depois de tudo que ela fez, ele ainda se jogou na frente para evitar que ela se machucasse tanto na explosão, que ela não merecia ele como filho, mas mesmo assim ela morre. O Batman continua procurando até que encontra o Robin jogado nos escombros, já sem vida. Ele pega o Jason nos braços, se lamentando pela perda do seu companheiro e amigo, e parte com o corpo dele para Gotham para ser enterrado junto dos pais. Ainda no Irã, depois de todos esses acontecimentos, o Coringa se encontra com um líder do governo que oferece um cargo para ele. O Coringa também deixa uma mensagem em um galpão, indicando para o Batman para encontrar ele no prédio da ONU em Nova York. Um tempo depois, o Batman aparece lá e quando ele tenta entender o plano do Coringa, o Superman aparece dizendo que o Departamento de Estado tinha mandado ele, porque sabia que o Batman apareceria e que ele não podia arrumar problemas ali. Mas ele não quer contar direito o que está acontecendo. Inclusive o Batman se irrita tanto com isso que ele dá um soco no rosto do Superman, mas ele quase quebra a mão com isso. Se o Superman não tivesse desviado um pouco, ele teria tido maiores problemas. O Superman toca no tema do Jason e bem nessa hora um carro se aproxima e de dentro sai o Coringa, como o mais novo representante do Irã na ONU. Ou seja, agora ele tem imunidade diplomática, não importa o que ele tenha feito, ele não pode ser julgado por isso. E se o Batman arrumasse problemas, ele poderia causar uma guerra entre os países. Dentro do Congresso, o Coringa se prepara para fazer o seu discurso na ONU. E claro que o Batman sabe que ele está tramando alguma coisa e vai como Bruce Wayne. O Coringa começa a fazer o seu discurso e fala que os iranianos são tratados com desrespeito pelo resto do mundo, assim como ele. E que ele não vai mais aceitar esse tipo de tratamento. Então nessa hora ele libera o seu gás do riso. Mas o segurança que estava ali do lado dele era o Superman disfarçado. Ele se livra do gás, mas o Coringa começa a fugir enquanto o Bruce, agora vestido de Batman, começa a ir atrás dele. Ele chegou no seu limite. Depois de tudo que o Coringa já causou na vida dele, o Batman está disposto a quebrar o seu código de honra e matar o vilão. O Coringa foge num helicóptero, onde o Batman também se prende. Ele consegue entrar e eles têm uma luta onde um dos capangas, sem querer, mata o piloto, o que faz o helicóptero cair e ser destruído na queda. O Batman consegue se salvar pulando no rio antes e pede para o Superman procurar pelo Coringa, mas obviamente ele não foi encontrado. Então o Batman lamenta que tudo entre eles tenha acabado desse jeito, sem solução. Mas que essa loucura precisa acabar. E é desse jeito que acaba a história. É uma das histórias mais clássicas e importantes da cronologia oficial do Batman. O roteiro pode até ser meio fraco, mas a importância dessa HQ não tem como negar, sendo que as consequências são sentidas até os dias de hoje. A morte do Jason Todd foi responsável pela mudança na personalidade do Batman, tornando ele mais amargurado do que ele já era e muito mais sombrio. O acontecimento fez com que ele tivesse muito mais dificuldade em se relacionar com as pessoas e até de pensar em aceitar mais alguém como parceiro, até a chegada do Tim Drake. Ele criou um grande sentimento de culpa por isso, inclusive deixando até de lado seu código de honra de não matar para ir atrás do Coringa. Ele tinha passado muito do limite depois do que ele fez com a Bárbara Gordon e agora com o Jason Todd. O que tornou a briga deles muito mais que um herói contra um vilão e se tornou algo muito mais pessoal. O roteiro tem uma carga emocional muito forte que emociona até os dias de hoje em ver o sofrimento do Batman ao encontrar o parceiro morto no meio dos escombros. A história, sinceramente, não é tão boa assim.
tem muitas coincidências forçadas, como personagens se encontrando do outro lado do mundo do nada, inclusive no mesmo hotel. As 3 pessoas que eles procuram estão fora do país, em lugares próximos, e uma delas trabalha com o próprio Coringa. São coincidências que nos anos 80, quando foi escrita a história, talvez era aceitável. Então leve isso em consideração quando lê a HQ. Praticamente todo mundo adorava o primeiro Robin, o Dick Grayson, e o Jason Todd tinha uma personalidade muito diferente dele, o que não agradou muito os fãs do Batman. Então, com a abertura da votação de matar ele ou não, a disputa foi acirrada, mas por 5.343 votos a favor da morte, contra 5.271 para ele sobreviver, a DC seguiu o que os fãs queriam e acabaram com o segundo Robin. É uma história altamente recomendável para todos os fãs de quadrinhos e principalmente do Batman. Mas como nos quadrinhos ninguém fica morto para sempre, muitos anos depois, em 2005, o Jason Todd volta à vida por causa dos socos na parede da realidade que o Superboy Prime deu em Crise Infinita. E pouco tempo depois ele assume o manto de Capuz Vermelho, sendo muito mais querido pelos fãs do que na época que ele era um Robin. Essa HQ já foi lançada pela Panini, mas está esgotada há muito tempo. Mas existe essa versão da Eagle Moss que você pode encontrar ainda em algumas lojas especializadas. E o mais legal dessa versão é que, além da história, tem no final o surgimento do Jason Todd como Robin ainda no pré-crise. E no final, revelando a página de como seria se o Jason tivesse sobrevivido. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.